Hoje com o pastor Joseph Prince. Vamos definir então o que é o mundo. Alguns dizem, o mundo é a moda, é a sua maquiagem, a roupa que você veste. Não, isso não é o mundo. E o mundo também não é caminhar entre as árvores e desfrutar da natureza. Eu amo toda a criação, porque é de Deus. Eu amo olhar para as árvores e eu amo também estar perto de águas. Eu amo a criação de Deus. Isso não é o mundo. De fato, se é o mundo, então, a Bíblia diz, Deus amou o mundo, Deus amou. Certo? Então não está se referindo ao mundo, está se referindo às pessoas do mundo, certo? Mas também diz, não devemos amar o mundo. Vamos ler. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Viu isso? Então o que é o mundo? Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, número 1, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Viu isso? Então, esta soberba que muitas vezes você tem, aquele desejo de ter algo, e aqui fala da concupiscência da carne e dos olhos, foi exatamente o que Eva fez no jardim. A Bíblia diz que ela viu que a árvore era boa para comer, concupiscência dos olhos e da carne, e que era capaz de os tornar sábios, não sábios de acordo com Deus, mas de acordo com a serpente. Os caminhos do diabo, para se tornar sutil. Amém é a soberba da vida. E Jesus foi testado e tentado pelo inimigo. Eu deveria falar testado. E foi nessas 3 áreas. Transforma pedras em pães, concupiscência da carne. Tudo isso te darei se prostrado me adorares, foi o que o diabo disse. Concupiscência dos olhos. Amém. Lança-te daqui, para que todos vejam que tu és o Messias, a soberba da vida. Jesus venceu onde Adão perdeu. Adão estava num ambiente perfeito, tudo contribuía para ele, e ele perdeu. Jesus foi para um ambiente muito hostil, nada contribuía com ele estava no deserto, nem tinha comida, e ele venceu. Quero que você saiba que ele venceu, certo? E a Bíblia diz, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida. Perceba que se alguém ama o mundo, olha a conclusão, o amor do Pai e não o amor pelo Pai. Ninguém pode dizer, se você ama o Pai, você não vai amar o mundo. Não deixa ninguém te acusar com isso, ok? O que está dizendo é que se você conhecer o amor do Pai, e o Pai diz que tem o melhor para você, você não se compromete com menos. Porque você sabe que o Pai te ama. Se o Pai te ama, você sabe que Ele tem o melhor para você. Meu Pai me ama. Amém? Meu Pai tem sempre o melhor para mim. Quando algo sai errado, meu Pai vai usar isso para o meu bem. Olha, quando alguém ama o mundo é porque não tem o amor do Pai. E te digo isso, até cristãos, quando tentam ser como o mundo e pensam na filosofia deste mundo, no estilo deste mundo, no final, vão mais para baixo do que o mundo. Tenham cuidado. Eu vou terminar com isso. Escute bem. Eu quero que saiba que quando Deus fala que tem o melhor para você, você não sabe o que é esse melhor. Está me ouvindo? Eu achava que aquilo era o melhor quando eu tinha esse relacionamento. Depois veio aquele outro, Wendy. Essa linda mulher. Posso te contar muitas histórias. Este lugar, havia um outro lugar para nós. Certo? Um lugar menor. Mas olha, algo não batia bem comigo. Deus falou, este não é o melhor. E eu falei com a liderança que, se vamos mudar, Deus tem o melhor para nós. Em Singapura, com falta de terra e tudo mais, Deus tem um lugar maior para você? Sim. Eu falei para vocês, aqui neste púlpito eu falei, Deus tem algo melhor para nós. E você hoje está vendo a realidade. Olha, primeiro era uma herança no mundo espiritual, certo? Mas a herança se manifesta no mundo físico. Escreve essas 3 coisas. Rapidamente eu vou contar mais uma história e nós já vamos terminar. Certo? 3 coisas. Número 1, 1 Pedro 1, verso 3, por favor. A Bíblia diz o seguinte, aqui no verso 4, para uma herança incorruptível. No verso 3, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. Para uma herança incorruptível. Número 1, a herança é incorruptível. O que é isso? Não está sujeita à morte. Seja o que for que Deus te der, se for saúde, Ele te dá saúde.
não está sujeita à morte. Se Deus te dá algo, não está sujeito às leis naturais desta terra. Se Deus te dá um relacionamento, não está sujeito à morte. Pode passar por tribulações, mas não está sujeito. Número 2. Essa herança é incontaminável. O que é isso? Não pode ser contaminada pelo pecado. Incontaminável é o quê? Não pode ser manchado ou pode ser contaminado pelo pecado. Não pode. O pecado não toca. O primeiro incorruptível, a morte, não toca. Incontaminável, o pecado não pode tocar. Ou seja, não pode perder pelo pecado. Quando você está em Cristo. Amém? Mas nós não queremos pecar porque o amor de Deus está em nós. Sabemos que Deus nos ama. E número 3, que não pode murchar. Não pode murchar, permanece. O que é isso? Não está sujeita ao tempo. Não murcha. Ok? Onde ela está? A nossa herança? Deus a guardou, aqui diz, está guardado no céu para você, está guardada. Não quer dizer que é para o futuro, está guardado para você tomar posse. Porque o seu banco não é aqui, o seu banco é no céu. Onde a traça não corrói, onde os ladrões não podem roubar ou minar, onde a força da inflação não pode tocar. Mas você pode receber aqui, porque diz que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes para se revelar. No último tempo, a palavra para tempo aqui no grego é kairos, que é um tempo especial de Deus. E esta salvação aqui não está se tratando da salvação, que é aquela salvação da morte eterna. Amém? Isso também faz parte, mas é a salvação que vai acontecer no último momento kairos, é no último tempo. E nós somos a geração do fim dos tempos. Nós somos o povo que vamos ver a salvação de Deus se manifestando aqui. Prestes a se revelar. No último tempo. Ok? Esta é a sua herança. Não está sujeita à morte. Não está sujeita ao tempo. Não pode ser contaminada pelo pecado. Amém? Escute agora essa história triste, mas uma linda história no final. Essa história é tão linda. Fala de um rei. Eu falei recentemente sobre o reino ser dividido em 2, certo? O reino de Israel e o reino de Judá, em Jerusalém. E nessa história, o rei de Israel era Acabe, o marido de Jezabel. Jezabel. Pastor, não fala assim, já estou ficando com medo, porque eu casei com uma, sabe? Brincadeira. Ok. Desculpa que eu falei isso. E o outro rei era Jeosafá, certo? Jeosafá, que era um rei bom, era um rei justo. E ele era o rei de Judá. Vamos ver a história? Tinha, pois, vamos terminar, Josafá riquezas e glória. Deus o abençoou porque ele era um rei justo. Ele era um rei muito bom. Amém, é lógico que a sua justiça era dada por Deus, mas ele viveu de acordo com os caminhos do seu pai Davi e honrava a Deus. E ele tinha glória e riquezas em abundância e não precisava do rei de Israel do Norte, não precisava. Ele não precisava se unir ou fazer um acordo de paz ou uma amizade, mas ele fez uma aliança e se aparentou com o rei Acabe, através do casamento do seu filho com a filha de Acabe. E depois de alguns anos desceu ele para Acabe em Samaria. Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele e o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Ramote de Gileade hoje está na Síria. E o mesmo está acontecendo hoje. A Síria, no norte, está permitindo que os iranianos lancem mísseis dali de vez em quando. E às vezes isso acontece e a Síria está se tornando um problema para Israel. E a Rússia está ajudando também. Ali no norte, na Síria, já está ficando quase tudo pronto para Ezequiel 38. Mas olha aqui, vamos ler isso. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade, que é a Síria? Aquela cidade pertencia a Israel, mas agora estava sob o domínio da Síria. Naquele tempo pertencia a ela. E ele lhe disse: como tu és, serei eu, meu povo, como o teu povo, iremos contigo à guerra. Grande erro, se comprometeu com alguém que era profano, alguém que era uma pessoa má, uma pessoa que não conhecia a Deus. Na verdade, a sua esposa promovia a adoração a Baal. Você se lembra da história de Elias? Vamos ver o que acontece nesta batalha.
E não somente isso, mas olha o que ele disse aqui. O rei de Israel era muito sutil e ele disse ao rei de Judá o seguinte: eu vou me disfarçar e irei à guerra. E tu veste as tuas roupas. E aqui Jeosafá agiu como tolo. Certo? Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinha, dizendo: não pelejareis nem contra pequeno, nem contra grande, senão somente contra o rei de Israel. Muito interessante, ou seja, não lute contra qualquer um. Encontre o rei de Israel e mate-o. Acabem com ele. E quem estava usando roupas reais? Jeosafá. Quem estava disfarçado? Acabe. Jesus disse: os filhos deste mundo, às vezes, certo, são mais sábios que os filhos da luz. São astutos, sutis. E Jesus mesmo disse: sede astutos como a serpente. Não foi astuto como pomba, sabe? Mas como serpentes e humildes como pombas. Amáveis, sim, amáveis como pombas, mas, por favor, astutos como serpentes. Ok, eu mesmo tenho que fazer isso. Glória a Deus. Boa mensagem, pastor. Boa palavra. E, mais uma vez, você é muito bonito. Senão só contra o rei de Israel. Vamos ler então, na frente. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Jeosafá, disseram: este é o rei de Israel. E na verdade ali não era o rei de Israel, mas era o rei de Judá. Mas ele estava vestido com as roupas reais. E aqui diz: e o cercaram para pelejar. Porém Jeosafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Eu amo esta porção e olha bem, para você saber que a Bíblia é inspirada, eu quero mostrar para você as perfeições e excelências das Sagradas Escrituras. Olha bem, Jeosafá tinha aqui clamado, certo? Ele clamou e o Senhor o ajudou. Senhor aqui é Yahweh. Yahweh sempre fala de relacionamento. Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, primeiro capítulo da Bíblia, diz: no princípio, Deus, e olha, não Senhor, mas Deus criou os céus e a terra. Deus é Elohim. E tudo ali a Deus disse. E Deus viu que era bom, e Deus fez o homem. E Deus disse. A criação toda fala Elohim, o Criador poderoso, o Criador soberano. Em Gênesis 2, o homem entra em cena e diz: Senhor Deus, Yahweh, Elohim. Pela primeira vez, porque o homem veio. Dali em diante, Senhor. Quando você vê Senhor na Bíblia, com S maiúsculo, é Yahweh. Certo? Quando o Senhor tem S maiúsculo, é sempre Yahweh. Mas Senhor, muitas vezes, também pode ser a palavra hebraica Adonai. Mas escute isso. Ele clamou a Yahweh. Ele tinha amizade com Jeová. E Deus, aquele que fez todas as coisas que criou, tudo o que existe hoje, Elohim o ajudou, a mesma pessoa. Mas isto mostra a precisão da Bíblia. Davi disse: a batalha é do Senhor. O Senhor não salva com espada ou lança, mas a batalha é do Senhor. Por quê? Porque ele tinha relacionamento com Yahweh. Mas Davi disse isso. Hoje Deus vai te entregar nas minhas mãos para que toda a terra saiba que há um Deus, Elohim, em Israel. A terra não conhece Yahweh. As pessoas do mundo conhecem Elohim, Deus, o poderoso. Toda a terra deve conhecer que há um Elohim em Israel. Davi disse, com muita precisão. Eu só queria falar isso para os estudiosos, mas essa coisa toca no meu coração. Olha bem, ele clamou e o Senhor o ajudou e Elohim os desviou dele. Então ele estava sendo perseguido, as pessoas viram que não era o rei de Israel, então voltaram. Deus fez isso. A Bíblia diz, certo? Então um dos sírios, um rapaz jovem, pegou uma flecha e simplesmente atirou ao ar. Vamos ler então o que está falando aqui? Então um homem armou o arco e atirou a esmo e feriu o rei de Israel, que estava disfarçado. E aqui diz, e feriu o rei de Israel entre as junturas e o coração, então disse ao carreteiro, dá volta e tira-me do exército. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve em pé no carro defronte dos sírios até a tarde e morreu ao tempo do pôr do sol. E Jezabel ficou viúva. Olha, foi por acidente. Atiraram uma flecha. Atingiu o rei de Israel. E o rei de Judá estava com suas roupas reais. E Deus o ajudou. Mas o problema aqui é o seguinte. Vou te falar um segredo e vamos terminar, ok? Está pronto? Ok. Vamos voltar e ler aquilo que Jeosafá disse para Acabe. O que o rei de Judá disse ao rei de Israel. Vamos ler então. De novo. Quando Acabe disse a Jeosafá, irás tu comigo a Ramote de Gileade?
O mundo sempre quer te atrair de qualquer forma. Olha, tudo bem se você faz negócios com pessoas do mundo o tempo todo, e eu não estou dizendo que você agora tem que viver numa montanha como um ermitão. Isso não é cristianismo. Jesus caminhava com o povo, até com os pecadores. Amém? Um ermitão pode estar isolado e ainda ter concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E ser profano. Eu não estou dizendo para sair do mundo. Você tem negócios com pessoas do mundo, mas nunca se rebate aos seus princípios mundanos. Nunca faça acordo com princípios mundanos. E nunca assuma uma batalha que não é sua. Houve um outro rei chamado Josias, um rei incrível, um bom homem. Este homem, eu amo a história dele. Mas morreu jovem, sabe por quê? Se envolveu numa batalha que não era dele. O inimigo ainda falou para ele não se envolver. Essa batalha não é sua, mas ele foi. Deus não queria que ele morresse, mas ele morreu jovem. E aqui temos Josafá, se envolvendo com uma guerra que não era dele. Era uma guerra de Israel, pois Ramote de Gileade estava no norte, responsabilidade de Israel. Certo? E ele se disfarçou para enganar o rei de Judá. Então ele devia ter cuidado com essa aliança que ele fez. Mas ele fez aliança. E olha o que ele disse. Eu serei, Josafá falando, para o rei de Israel eu serei como tu és, e o meu povo como o teu povo, e iremos contigo à guerra. Eu estava estudando isso, e o Senhor fez com que essas palavras viessem a mim, que eu sublinhei para você. Como tu és, serei eu. Quando você fala para alguém que não é abençoado por Deus, pessoas que vivem princípios mundanos e andam nos caminhos do mundo de decepção e mentira, quando você fala como tu és, eu serei, você recebe o que eles têm. Está me ouvindo? Deus fala no Apocalipse, o último livro da Bíblia. Sai dela, povo meu, não participe das pragas que estão contidas nela. Então é possível para o cristão tocar na praga que não é dele. Mesmo abençoados, nos envolvemos com coisas que não são nossas. Deus então diz, escute isso, como Josafá fez, como tu és, serei eu. E ele acabou, literalmente, naquele mesmo lugar que o rei de Israel deveria estar. Cercado por inimigos. Quase morreu se não fosse a misericórdia de Deus. Ele quase morreu. Mas escute isso. O que aconteceu quando ele disse como tu és, eu serei? Bam! O futuro da outra pessoa é seu. Tudo que ele tem, sua porção, seu futuro é seu. O seu benefício é seu. Mas que benefício? O que a pessoa merece? O que será? Qual bênção? É o mesmo princípio de 1 João 4,17. Porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Olha, eu quero falar para você que, quando Deus me revelou isso, anos atrás, uma irmã da igreja foi ao doutor e descobriu que tinha um caroço no seu seio. Ela descobriu isso, mas ela me ouviu pregar sobre como Jesus é, nós somos. Eu disse, não limite a Deus como os filhos de Israel fizeram no deserto. Não diga só se ele é justo, eu também sou. Sim. Mas e o aspecto físico? Ele está doente agora à direita de Deus Pai? Não. Amém? Ele tem enfermidades? Não. Como ele é, somos nós neste mundo. Amém? E eu estava pregando isso, e aquela irmã pegou, escreveu no diagnóstico médico e voltou ao médico e eles não encontraram nada. Se você for a josephprince.com, tem muitos testemunhos lá, muitos da América, muitos testemunhos lá, de pessoas que usaram isso, irmãs que tinham caroço e descobriram depois que um milagre tinha acontecido. Não encontravam mais nenhum caroço nelas. Os médicos não encontraram. E isso é incrível! Não só para isso, tem gente usando para outras coisas também. Eu sou como o Senhor é. O Senhor é próspero agora? Aqueles que são contra a prosperidade e tudo mais, mas isso é hipocrisia, porque eles mesmos, sabe, eles desejam prosperidade, querem seus filhos prósperos também, mas essa é outra mensagem. A hipocrisia existe. Hipócrita. Olha bem, o fato é este, que quando se trata de Jesus, olha para ele como ele está agora. Muito acima dos principados, muito acima dos demônios. Onde estamos? Estamos onde ele está. Nós até estamos sofrendo o que ele merece. Ele tem o favor de Deus, nós falamos, eu sou como ele é, então temos isso e desfrutamos aquilo que ele tem. E é verdade, porque como ele é, assim somos nós neste mundo, mas se você fala para alguém que não é abençoado, eu sou como você, é a mesma coisa. E foi o que aconteceu com Josafá.
Ele foi para aquela guerra e ele acabou se tornando o centro da atenção dos soldados. O lugar que deveria ser do rei de Israel. Então, você nunca deve se identificar com outra pessoa, exceto o Senhor Jesus Cristo, como ele é. Assim é você neste mundo. Nunca diga, meu avô tinha muita saúde. Ele viveu até ter 100 anos de idade. Meu pai tinha saúde, ele morreu com 99 anos. Eu também vou ter muita saúde. Não, não, não. Você está se identificando com a pessoa errada, está confiando na carne. Isso é perigoso, porque tudo isso é corruptível, isso pode ser contaminado, isso pode até murchar. Até os genes podem mudar e podem se corromper, mas a sua herança é incorruptível. Identifique-se, Jesus é incorruptível. Amém? Amém, ele é incontaminável e ele está jovem agora direito de Deus Pai. E eu digo para ele, como tu és jovem, assim eu sou neste mundo. Como tu és forte, assim sou eu neste mundo. Tu estás livre de doenças, assim sou eu neste mundo. Tu tens o favor de Deus, assim eu tenho também neste mundo. Tu estás acima de todo mal, eu também estou neste mundo. Amém? Não há limite. Dou graças por esta revelação. E agora eu vejo muitas pessoas pregando no mundo inteiro isso. Mas no começo nós nem tínhamos nenhum testemunho para falar sobre ele, mas tinha o meu testemunho e o daquela irmã, mas como se espalhou. Um exército de pessoas com testemunhos incríveis agora. Não fale isso para o mundo. Não tente ser como o mundo. Quando você quer ser como o mundo, você fica pior do que o mundo. Lembre-se disso. Amém? E toda a igreja diga? Acabou. Terminamos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Dá para falar que nesta mensagem tem muito mais e não dá para falar tudo por causa de tempo, mas o que eu falei eu creio que é o bastante. Essa porção é suficiente para te alimentar. Eu quero orar por você agora. Quero orar pelos pais e também por empresários. Por alguma razão, Deus colocou esses dois grupos de pessoas no meu coração fortemente. Tem gente perguntando, eu não sei o que fazer com meu filho, eu não sei o que fazer para educar o meu filho, para educar a minha filha. Talvez já é adolescente, não é tarde. Talvez seja um garoto que já está com 13 anos ou 18 anos, não é tarde. Não deixe o mundo educá-los. Você tem autoridade que ninguém tem. Amém? E vou orar por empresários. Pai, em nome de Jesus, agora eu oro que a tua sabedoria, ou aquela maravilhosa sabedoria que tu deste a Salomão, Pai, e ele escreveu para os pais. Ó Pai, essa sabedoria, a sabedoria que é do alto. Pai, a sabedoria que é pacífica e tratável. Pai, para que eles saibam o que fazer. A sabedoria que cresce lá dentro, para decidir entre A e B, qual a decisão. A sabedoria que vai crescer em direção a um caminho. E o teu povo vai saber que este é o caminho, porque aquele urim vai funcionar. Então, esta sabedoria possa guiá-los. Eu peço por essa sabedoria agora mesmo, em nome de Jesus, que seja impartida agora mesmo. Diga amém se quer receber. Em nome de Jesus, eu a libero agora sobre o precioso povo do Senhor, para os pais aqui, Senhor. Agora mesmo, para governar, Senhor, para liderar, para amar, para nutrir e disciplinar, conforme essa sabedoria. Sabedoria divina, em nome de Jesus. Obrigado, Pai. E oro pelos empresários da nossa igreja, Pai. Oro por aqueles que estão envolvidos em muitos negócios. E se há algum comprometimento, se há alguma manipulação envolvida, se há o braço de carne operando, Senhor, e todo esse esforço para ganhar mais dinheiro, em nome de Jesus, que isso cesse nesse dia. Pai, em nome de Jesus, eu peço para eles sabedoria também. E o favor. Por onde forem, o que eles fizerem, guia os seus passos. Mesmo quando digam sim para alguma perda natural, eu sei que o Senhor tem algo maior para eles. E mesmo que sejam removidos por causa dessa postura, eu sei que o Senhor tem algo maior para eles. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. E toda a igreja diga. E você que nunca aceitou a Jesus Cristo, faça essa oração agora, de coração. Amém. Diga, Pai Celestial, eu creio que Cristo morreu por pecadores. Eu sou um pecador. Te agradeço porque Cristo morreu por mim. E creio que Ele levou os meus pecados, sofreu o meu julgamento, para que eu nunca mais seja julgado. E Ele ressuscitou dos mortos. Eu creio que Cristo cuida de mim. Eu confesso, Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém.
Fiquem em pé, glória a Deus. Uma oração simples, mas se você acreditar naquilo que você falou, a Bíblia diz que de uma só vez, é simples, você vai ser liberto e transportado do reino das trevas para o reino da luz. Amém? Glória ao Senhor. Levante as mãos neste lugar, eu quero te abençoar. Que nesta semana o Senhor te abençoe com a sua família e que o Senhor te proteja e te preserve. Que o Senhor te guarde de todo perigo, te proteja de todo o mal e de todo o poder do maligno. Que o Senhor te conceda a graça, que você seja como peixe do mar e seja puro, vivendo neste mundo, tendo as suas escamas para não permitir a impureza entrar dentro do peixe. Em nome de Jesus, que você esteja no mundo, mas não seja do mundo. Que você seja como Jesus é, justo, santo, forte, saudável, jovem, energético, acima dos principados, acima de todo o mal, sob o favor incondicional de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe.